Bom, continuando aqui, né? Francisco Canuto, e falando um pouquinho da nossa resistência e da nossas crenças, principalmente, tanto no sítio do meio como aqui na comunidade, no assentamento Macaco 2. Meu pai, né, filho do Maneléu, o Zeléu conhecido, ele era católico, né, era batizado na igreja católica, tinha seus padrinhos, né, suas madrinhas, mas ele era um católico rebelde, né? Meu pai, ele cedo ficou careca, né? Tinha umas marcas na cabeça. E ele colocava assim a mão e dizia: "Eu sou médium. Eu tenho visões, eu adivinho." E tornou-se um curador, né? Ele curava quebranto, mal-olhado, espinha caída. E pessoas chegavam com diversas enfermidades para o Zé Léo cuidar. E ele, sempre mesmo sendo proibido pela mãe, que era descendente europeu, né, holandesa, e ela dizia: "Olha, não vá para a macumba porque isso é coisa do maligno, do demônio." Mas meu avô sempre, meu pai, né? Meu pai sempre ia. Foi diferente do meu avô. Meu avô era pacífico, ficava em casa, né? Na dele. Mas meu pai não, ia para Umbanda, participar dos rituais. E ele levava numa graça, né? E ele questionava muito a igreja, né? Quando eu fui catequizado, né? Falava sobre os santos, e ele dizia: "Meu filho, olha, os santos só são gente alva, branca, dos olhos azuis. Então tira isso da cabeça que não tem céu para nós, não. Vamos viver a nossa vida, trabalhar, construir a nossa vida, mas esquece nosso de céu, porque negro não tem céu, negro não tem alma." E aí eu ficava sem entender, né? Depois, estudando, percebi que isso era o que a igreja, durante a Idade Média, na Igreja Católica, ela conseguiu criar essa doutrina de que o negro não tem alma, o que podia torná-lo escravo. Era um animal, não tinha alma. E aí meu pai acreditava assim. Então eu ficava me questionando, né? Já minha mãe era do sítio do meio, da região dos negros mais rebeldes, mas ela era muito religiosa, ela incorporou, ela acreditava de fato na igreja. E aí ela ficava pregando o céu para mim, o que era pecado, o que poderia, o que não poderia fazer. Aí ficava esse conflito, né? Mas eu ficava questionando, porque a minha mãe dizia: "Olha, se você for violento, for roubador, for adulto, você vai para o inferno. Se você andar mentindo, vai para o inferno." E aí eu ficava pensando, né? Que Deus é esse, né? Que criou um céu e criou um inferno. O bonzinho vai para o céu e o teimoso, o rebelde vai para o inferno. Eu ficava questionando isso, né? Eu ficava na minha mente pensando, né? Realmente o que era isso. Eu lembro, né, com meus 7 anos de idade, ainda uma criança, tanto essas ideias absurdas, né? Meu pai defendia a ideia de que o negro não tem alma, então a gente tinha que só trabalhar e viver, porque era só isso mesmo, né? Já minha mãe anunciava o inferno, o purgatório, e aí eu ficava aquele conflito. E aí um dia eu pensando, né? A mensagem da minha mãe era mais forte, né? Porque a mãe tem uma grande influência. E aí eu tomei uma decisão, né? Essa resistência, né, que a gente tem de, 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 de origem, né? De querer manter a sua fé, a sua tradição e romper com os colonizadores. Aí eu comecei a pensar, e eu desafiei Deus, né? Eu disse: "Olha, se Deus existe e ele criou o céu e o inferno para assim determinar a ida das pessoas de acordo com as suas atitudes, então, já que a minha mãe fala tanto do inferno, eu vou ser um menino obediente. Eu vou obedecer a Deus em tudo. Tudo. Eu vou obedecer a Deus em tudo. O que é errado, o que for pecado, eu não vou praticar." E aí, no meu coraçãozinho infantil, eu dizia: "Bom, aí quando eu morrer, que eu for para o tribunal de Deus, aí eu vou perguntar: Deus, e agora tu vai me mandar para o inferno por quê? Só porque eu sou negro, porque eu não fui escolhido, mas e aí? Eu não pequei, eu não fiz nada errado, então como é que o Senhor vai me condenar?" Então, no meu coraçãozinho, eu resolvi desafiar Deus. E aí cresci, né, obedecendo os princípios, dogmas da igreja, tradição da família, que era para não pecar contra Deus, né? E não dar motivo para Deus me condenar, né? E mandar para o inferno, para o purgatório.
Já na família do meu avô materno, né, até hoje eles mantêm a tradição africana, né? Eles são muito devotos à Umbanda, essa questão de receber os orixás, de receber o santo, né? Porque nós que estamos fora, dizemos que lá é os demônios, é o espírito, né? Mas para o africano, né, para o descendente, não, é o santo, né? Uma vez até eles disseram, olha, solta os braços, eu estava com os braços cruzados, solta os braços porque para liberar o santo, senão o santo fica preso. E que coisa é essa, né? Não, é porque nós temos o santo, né, o nosso espírito, e tem que estar livre, porque quando a gente cruza os braços, deixa o santo preso. E assim eles tinham, né? Tinham os símbolos em casa, né? Tinha seus rituais, né? A minha família materna, meus avós, eram realmente dedicados à Umbanda, né? Claro, de forma secreta, porque eram julgados, sofriam preconceito, né? As pessoas tinham como uma família diabólica, né? Mas até hoje eles mantêm essa cultura, né, na família. E aí eu fui crescendo nesse jogo, né, de ideias, né? A minha avó, muito católica, né, praticante, acreditava mesmo naquilo ali. E já meu pai gostava de ser médium, né, gostava de ir à Umbanda. E lia os livros proibidos, né? Minha avó ensinou meu pai a ler, ele sabia ler, então ele lia os livros religiosos, né? E ele tinha essa sede para conhecer, né? Os mistérios, conhecer essas outras ideias, né? Que tinham sido sufocadas, né? Apagadas. E mas a influência católica, né, na religião era uma coisa imposta, né? Para ser aceito, para ser cidadão, para ser cristão, tinha que ser católico. Era a única religião. Então, tanto meu avô, que praticava a Umbanda, era católico. A minha avó, católica. Meu avô ficava na dele, mas nunca manifestou o seu credo, né? Não era ativo. Mas meu avô, apesar de praticar em casa, nos rituais da Umbanda, ele frequentava a missa, né? E aí, quando eles perceberam a minha resistência, a minha vontade de desafiar o Todo-Poderoso, ser santo, né? Aí veio a ideia. Bom, para seguir uma vida assim, tem que ser padre. Os padres são santos, são pessoas religiosas, consagradas a Deus, né? Servem somente a Deus, a comunidade, então. E aí eu decidi ser padre. E aí, aos meus 16 anos, né, fui enviado para um internato de jesuíta, na comunidade estudantil Padre Anchieta, lá no Trairi. Fui indicado, né, pelo Dom Paulo Ponte, que era o bispo diocesano de Itapoca, né, porque ele foi quem autorizou, meus pais procuraram ele e ele me encaminhou para o Trairi. E ali convivendo, né, com o clero, com os religiosos, né, da Espanha, né, o jesuíta, né, tinha os irmãos jesuítas, tinha o padre Tomás, o irmão Raimundo, né, aí eu fiz a crisma, né, me crismei, ele foi meu padrinho, né, um jesuíta, e ele sempre era meu tutor religioso, né, que me dava conselhos, né, sobre comportamento, sobre namoro, né, sobre os relacionamentos, sobre a família, né. Então, o irmão Raimundo, né, era meu padrinho de crisma, então ele era meu tutor. Só que convivendo com o clero, morando, né, com os padres, seminaristas e os religiosos, eu me decepcionei, porque a minha mãe dizia que o clero eram santos, não pecavam, né? Eram pessoas que não tinham desejos sensuais, que eram puros, né? Totalmente santificados. E aí eu convivi, eu percebi que eram homens e mulheres que tinham um compromisso religioso, mas eram humanos e também tinham suas paixões, né? E isso foi muito frustrante para mim, né? Eu adoeci, passei 27 dias internado. Nesse tempo ninguém ia falar em psicologia, nessas causas que se desenvolveram logo após, mas eu fiquei doente, né? Fiz uma
bateria de exames nada deu, porque era na mente, né? Eu estava afetado psicologicamente devido à decepção, frustração por não ter encontrado pessoas, como a minha mãe dizia, né? Santas, puras, sem defeito, né? Eram pessoas humanas que tinham funções e compromisso religioso, mas não eram santos. Isso foi terrível para mim. Isso abalou mais minha fé. Eu já questionava Deus, né? Um Deus que criou o inferno, um Deus que criou o purgatório, um Deus que manda um grupo para o céu e o resto ele pune, né? Sempre com a vara para castigar. Eu não conseguia conceber um Deus assim, né? Aí eu comecei a assistir, né, nesse tempo pelo rádio, na história de Jesus. Aí eu me apaixonei por Jesus, né? Que Jesus é aquela voz mansa, suave, acolhedor, que não tinha preconceito, se misturava aos pecadores. Eu disse, bom, esse é um Deus diferente. E aí eu decidi procurar ainda mais a minha vida, fundamentar a minha vida religiosa agora na pessoa de Jesus. E aí perdi a fé na igreja, perdi a fé, né? Me decepcionei e fui aventurar-me no mundo, né? Passei 3 anos sem religião, sem fé, e comecei a mergulhar num abismo de vícios, bebidas, festas, até alta madrugadas, orgias. Mas aquilo não me preenchia. Aquela base, aquilo que eu aprendi na infância era muito forte. Será que existe inferno? Será que existe purgatório? Será que existe céu? E depois de 3 anos de luta, né, espiritual, um grande conflito mental, eu decidi novamente voltar. Fui na Igreja da Sé em São Paulo, adquiri alguns jornalzinhos para ler. Mas aí o conflito estava grande, né? Porque agora eu tinha uma outra visão da igreja. Eu lembro que um dia eu estava em Moema, né? Um final de semana, de domingo, em um prédio de 33 andares, sozinho, né? Porque o único do Ceará que trabalhava era eu. E o povo ali, os outros eram da cidade. Então cada um foi para as suas casas. Eu fiquei sozinho, né? Eu era o apontador. E lá em cima do prédio, eu olhava para baixo e tinha vontade de pular. Eu disse, bom, acaba aqui o sofrimento, esse conflito, eu não tenho resposta. Mas eu olhava assim, não sentia medo. Mas de repente senti vontade de descer e ir até a farmácia comprar alguns comprimidos, né, alguma droga para mim, me acalmar e dormir. Aí eu desci. Quando eu cheguei embaixo no térreo, né, que eu saí na rua, num tambor cheio de lixo, bem em cima tinha uma Bíblia, um livro intitulado Quando Tudo Falha, e o outro um livro com o título Melquisedeque. Livros religiosos, né? De denominações evangélicas diferentes. Mas a Bíblia é a carta magna de todos os cristãos, né? Eu aprendi na família que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. E eu levei, né, para meu quarto. Comecei a ler, aí comecei a experimentar assim, uma paz. Começou a renovar a esperança. E aí, lendo aquele livro, lendo a Bíblia. E depois, na semana, um jovem da Igreja Deus e Amor me emprestou um livro de profecia do Apocalipse. E eu comecei a ler e ele disse, olha, aí tem verdade, tu não vai acreditar não, mas aí é verdade. Eu comecei a ler, estudei os mandamentos, né, que estão baseados como referência o Êxodo 20. E aquilo foi um choque, né, como católico. Eu guardava domingo e ali nos mandamentos falava sobre o sábado. E aí eu perguntei para o jovem que me emprestou o livro, por que você é evangélico, da Deus é amor, e não guarda o sábado? Ele disse, não, porque isso é coisa do passado. Jesus Cristo mudou. Mas as palavras dele me convenceram, né? E eu continuei, não trabalhei mais de sábado. E aí voltei para trazer a nova para a família, né? E quando cheguei aqui, né, eu era o padre, fui celebrar numa quinta-feira, toda a comunidade ouvindo. E aí eu trouxe a nova, né, que eu tinha aprendido, que foi um impacto terrível. Alguns evangélicos da Assembleia de Deus me procuraram, a gente fez alguns cultos juntos, né? Mas aí quando
chegou na nova que eu tinha encontrado, né, que eu preguei, eles disseram que eu estava no leite, né, começando agora, e que precisava eu me fundamentar mais. Aí eu continuei lendo, né, junto com o meu irmão Aloysio. O Aloysio logo encontrou, né, em São Mateus 5,17, que Jesus não mudou a lei, nem os profetas, mas veio cumprir. Eu disse, bom, já que não, católicos e evangélicos não guardam a lei como está na Bíblia, então eu vou fundar uma religião. E isso aí foi uma loucura, né? Meus tios, né, dizem assim, isso não é para tu fazer, porque igreja é fundada por Deus. E eu disse, mas, meus tios, como é que Deus fundou uma igreja e está tudo errado? Não segue nem a sua carta magna, né, que é a Bíblia. Então, se a igreja católica não cumpre a Bíblia, os evangélicos também não. Então, eu fundar uma igreja. E como rebelde e determinado, né, naquela busca, aí eu criei a Igreja do Povo de Deus. Coloquei, né, os mandamentos, as regras da Igreja do Povo de Deus, que foi um impacto muito grande, né, na comunidade. Parece loucura. Mas eu criei a minha própria religião, né, baseada nos princípios que eu aprendi durante a minha vida. Depois de algum tempo, né, espalhou essa notícia, né, e aí recebi a visita de um grupo de missionários da Montada. E eles disseram, bom, essa igreja do povo de Deus que tu criou, ela já existe, é a igreja adventista, né, que guarda os mandamentos de Deus, que anuncia a volta de Jesus, né, trabalha essa profecia. E aí a minha família aceitou, né, o pai, a mãe, meus irmãos, minhas cunhadas. E aí nós nos tornamos adventistas, né, mas dentro de mim está lá ali a igreja do povo de Deus, né, uma coisa nossa, uma coisa da nossa, né, juntando tudo, né, tudo que a gente aprendeu, né. E aí eu fiquei feliz, né, ao estudar as escrituras, porque as escrituras realmente afirmam que o ser humano é uma unidade única, né, corpo, alma e espírito, mas não se separa. Quando morre, morre por completo. Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Eclesiastes diz que depois da morte ninguém tem consciência do que passa nessa terra. Não tem comunicação entre vivos e mortos. Morreu, vai para a sepultura. E aí foi que eu fui lembrar, né, da reza primordial da igreja, é o credo, crê Deus Pai. E lá diz, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Aí eu disse, bom, se para ter vida eterna tem que ter ressurreição, então se nunca teve ressurreição, não tem vida eterna. E aí fiquei mais feliz ainda, porque não é só o negro que não tem alma. O branco também não tem. Morreu, termina ali. Tudo que se construiu, tudo que tinha que fazer, termina ali com a morte. E aí se aguarda a ressurreição dos mortos, como diz a oração do credo. E a Bíblia toda fala, né, que Jesus ressuscitou. Essa loucura acertar isso aí, mas aí é uma coisa sobrenatural, questão de fé, de crença, né? Mas hoje eu penso assim, bom, sou negro, não tenho alma. Sou branco, mas não tenho alma, né? E se não tem alma, não tem santo no céu. Se não tem alma, os santos que se comunicam na Umbanda também não é verdade. Eu sei que aí é uma mensagem nova que dá uma confusão grande, né? Porque aí rompe todas as tradições, né? Então, esse é o estágio onde nos encontramos. Fico feliz em saber que meu povo é de origem africana e quero defender essa identidade. A cultura não vai ser mais a mesma, né? Doutores e doutoras terão consciência disso, porque a nossa aprendizagem foi ao longo dos séculos. Primeiro negação, depois a Igreja Católica, hoje essa Igreja Evangélica, mas nós iremos avançar, crescer culturalmente, não esquecer nossas raízes, mas trazendo uma gama de aprendizados, crenças inovadoras, e é isso aí, né?